O problema da administração condominial é somente uma palavra: profissionalismo. O profissional, ele não perde um braço, não perde uma perna, ele perde a vida. Ser proprietário não me garante esse Aquele conhecimento. buraco sem fundo, de gastar o tempo todo. Bom, estamos iniciando hoje o Arechavala Convida, né, Marisa? E temos dois convidados super especiais, dois grandes amigos, parceiros, clientes recíprocos, duas grandes personalidades do mercado imobiliário. E é um prazer, uma honra ter vocês aqui. Sou Luiz Arechavala, sócio fundador da Arechavala Advogados, e tenho aqui minha parceira, minha sócia, Marisa Reis, estamos juntos nesse novo projeto aqui que tem por objetivo aproximar, trocar experiências aqui entre nossos parceiros, apresentar pessoas interessantes, enfim. Isso aí, vamos conhecer um pouquinho mais de cada um de vocês. Começa com você, Nazaré. Por favor. Vamos lá. Primeiro, muito alegre, né, de fazer a coisa que eu mais gosto na vida, que é falar de condomínios, né? E entre amigos, isso aí multiplica por 100. Né? Então, bastante honrado de estar iniciando esse projeto. Meu nome é Francisco Nazaré, sou advogado e contador condominialista, né? Essa expressão foi usada depois da pandemia, né? A gente não tinha essa individualização nem da contabilidade condominial, nem do direito condominial, né? Sou contador, né? Como já falei, sou corretor de imóveis já há bastante tempo, contador há 35 anos, corretor também há 35 e advogado há 25 anos. Né? Atualmente sou empresário também da área de administração de condomínios, que é um grande parceiro do Arechavala Advogados, e hoje exerço alguns cargos de instituição, sou presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB de Niterói, e atualmente também sou diretor nacional de assuntos institucionais da ANACOM, que é a Associação Nacional da Advocacia Condominial. Estamos presentes em 22 estados da federação, né? Fomos eleitos agora na nova diretoria em maio, lá em São Paulo, que me deixou muito honrado. E vamos conversar sobre a coisa gostosa de condomínio. Vai lá, Bom, meu nome é Nassim Menagé de Neto, eu sou engenheiro formado em 83, sócio da Brooklyn Engenharia, que atua no mercado de condomínios também, mas não na área jurídica e sim na área de manutenção predial. Estamos aí no mercado já há quase 40 anos, e hoje mais focado em manutenção de fachadas. Inicialmente fazíamos até de tudo, que se refere à manutenção, a parte elétrica, hidráulica, mas hoje estamos mais focados em fachadas, que é o nosso carro-chefe. Eu não vou nem falar muito de mim, porque diante de um currículo aqui do nosso amigo Nazaré, eu fico até envergonhado de só me apresentar como engenheiro e como sócio da Brooklyn. Mas é aquilo, a gente vai ao longo da vida conhecendo mais pessoas e formando novas amizades, e essa nossa amizade com a nossa parceria, melhor dizendo, com o escritório Arechavala, tem sido assim muito prazerosa, e agradeço inclusive pelo convite para poder participar nesse nosso bate-papo aqui, né? Que está sendo muito agradável também, e espero que seja de muito sucesso para todos nós. Bom, começa aí, então, Marisa. então vamos lá, né? Nassim, tem aqui já uma pergunta para abrir e sacudir o ambiente, né? Né? Porque um engenheiro, uma empresa de engenharia especializada em fachada, deve ver muita coisa por aí, né? Conta aqui pra gente, quais os principais erros, as principais situações que você já se deparou com condomínio e fachada? O que você pode trazer aqui pra gente que já te assustou e você falou, vou ter que trabalhar bastante aqui, ainda bem que tem advogado. É bom ter mesmo, porque o que existe muito no mercado, e é um dos grandes erros do síndico, vamos dizer assim, dos condomínios de uma maneira geral, é não fazer um trabalho preliminar de seleção, um trabalho de procurar uma empresa qualificada, uma empresa experiente para contratar para executar as obras. E uma obra de fachada, quer dizer, um trabalho em altura, é um trabalho de muita responsabilidade. Não só um trabalho de técnica, um know-how de técnica de engenharia, mas principalmente por ser em altura de muita responsabilidade e alto risco, né?
E se acontece um acidente, o profissional ele não perde um braço, não perde uma perna, ele perde a vida. Então, é uma coisa muito importante que tem que ser observada, é o critério de seleção da empresa, do profissional que vai executar a obra. E é claro que isso acaba gerando problemas jurídicos, né? Porque uma má contratação acaba gerando uma demanda judicial, seja de ordem trabalhista, seja de ordem contratual, né? Civil, né? Enfim. É importante que haja essa preocupação inicial, preliminar, para que evitem problemas futuros. Nassim, a gente sempre, diante de uma obra, de algum volume, né, de alguma complexidade, a gente, como escritório de advocacia orientando o condomínio, a gente sempre pede que tenha um assistente técnico do condomínio contratado, desde o processo de seleção das empresas, para que você tente parear as propostas, até a execução, fiscalização. O que você acha disso? Você, como empresa que executa, Olha, o que você acha? Eu acho isso extremamente saudável, positivo para todas as partes. Para o profissional que vai ser contratado, para o condomínio e para, consequentemente, para os moradores, os condôminos, que é quem vão pagar efetivamente a conta, né? Ou seja, para você, como prestador de serviço, executor de obra, isso é um problema, isso é um benefício, isso é um facilitador? O que você... Olha, eu encaro isso como um facilitador e não como um problema. Muito pelo contrário, eu costumo dizer que quando um condomínio, um cliente nosso, contrata um outro profissional para fiscalizar o nosso trabalho, um engenheiro, por exemplo, eu aplaudo, eu gosto. Eu costumo dizer o seguinte, que é mais um engenheiro a custo zero para a minha empresa que vai estar lá me assessorando naquela empreitada. Então, absolutamente nenhuma oposição, nada contra, muito pelo contrário. Facilita até o diálogo, né? O Sim, entendimento. Porque você veja, muitas das vezes os síndicos são leigos. Ou é um advogado, ou é um médico, ou é um dentista. Então você dialogar com um sujeito que não entende nem o teu vocabulário, muito menos aquilo que você quer apresentar, aquilo que você quer entregar, fica muito difícil. Então, quando você tem um profissional da confiança do cliente para intermediar essa conversação, tudo se torna mais fácil. Isso me lembra, Nasa, já passando para você, quando a gente vai para uma assembleia, né, mas e alguém fala, mas o outro lado vem com advogado. Eu falo, pô, que bom. Que bom, porque a lei vai ser cumprida, a ordem vai ser a tendência, pelo menos, né? Mas dificulta, mas assim, de um modo geral, a tendência, né, é que a coisa se desenvolva de uma maneira mais legítima, que a ordem possa se estabelecer, que os assuntos cheguem até o final, a bom termo, né? Porque normalmente a gente presume que o profissional vai agir com ética e vai ter ética suficiente para não querer, porque muitas das vezes o que acontece? O profissional, para justificar os honorários que ele está cobrando, ele quer mostrar serviço. Aí começa a querer, como se diz na gíria, a encontrar cabelo em casca de ovo. Né? Mas aí aquilo é argumento que acabamos nos entendendo, porque não tem jeito, né? 1 mais 1 é sempre 2. E na engenharia é matemática pura, não tem como ser diferente. Agora, assim, em Nazaré, também já passando para Nazaré, muitas vezes a gente leva essa ideia, né, da contratação de um assistente técnico, da importância que isso tem, que se ressaltou também, e às vezes o síndico não quer. Ele diz o seguinte, mas a empresa contratada já tem engenheiro. Essa gente diz, olha, mas o engenheiro é da empresa, a importância essa necessidade de conseguir acompanhar um cronograma de obra, fazer conferência de materiais, enfim, estabelecer um diálogo ali entre o serviço que está sendo prestado e a conferência desse serviço, né? Você já encontrou isso, Nazaré, em algum momento do síndico se opor à contratação de um assistente técnico que só vai trazer benefício? Já aconteceu isso aí com você? O raro é encontrar algum síndico que queira contratar assistente técnico. O problema da administração condominial é somente uma palavra: profissionalismo. Até os ditos síndicos profissionais, muitas das vezes, não são profissionais.
Por que eu falo ditos síndicos profissionais? A palavra síndico profissional, ela veio no mercado somente para separar o síndico orgânico, que é o síndico proprietário, do síndico externo, porque o síndico profissional ainda não existe, né? E o grande problema, eu ainda vou em palavras-chave, é que condomínio contrata por preço e não por valor, né? A construtora que vai ser contratada é a que tem o preço, não o valor. Isso é essencial numa contratação. Uma contratação de uma obra. Eu e Eli Chavala, nós temos uma parceria num condomínio aqui no Rio que tem uma obra de fachada sendo feita por 1,5 milhão, né? E isso tem que ter uma assessoria de tudo quanto é lugar. E assim mesmo dá problema. Lá tem assessoria jurídica, tem assessoria contábil, tem uma assessoria de engenharia. E assim mesmo dá nó. Por quê? São vários aspectos na contratação. São as questões tributárias em cima desse contrato. Tributárias. Então são vários aspectos. Primeiro a gente vai para a engenharia para saber se o pessoal que está trabalhando em altura está cumprindo a NBR e quer trabalhar em altura. Primeiro a gente vai para o aspecto de direito do trabalho para saber se todos os funcionários ali estão com carteira assinada, tudo bonitinho, se tem seguro do funcionário de acidente pessoal, seguro de responsabilidade civil da obra, se cair um martelete lá de cima bater na cabeça de alguém, um ladrilho que cai, alguma coisa que cai. Agora, o síndico visa isso? Não. Quem vai para uma assembleia, quem ganha é quem tem menor preço. Valor é o quê? É preço agregado com custo-benefício. Qual a experiência daquela empresa? Você não dá para comparar uma empresa. Outro dia, eu passei por uma obra onde eu advogava. Hoje, coincidentemente, quem advoga é o Eli Chavala Advogado. E vi uma placa de uma obra de fachada. Eu, como advogado, eu era vizinho, liguei para o síndico e falei, dispensa essa empresa. Por quê? Porque ela está irregular. Aí o síndico virou para mim e falou assim, você comprou bola de cristal? Não, eu sou advogado. E como que você sabe que ela está irregular por você ser advogado? Porque eu estou vendo 3 funcionários pendurados trabalhando. E a placa que está ali é de um MEI, que é um microempreendedor individual. Ele só pode ter um funcionário. Se ele tem 3, 2 estão irregulares. Não tem 3 MEIs, né? E você contrata uma obra de 300 mil reais de um MEI, aonde ele só pode tirar nota em 360 anos. Automaticamente ele vai... Primeiro que esse MEI, ele não tem nem estrutura financeira de bancar uma garantia de uma obra de 300 mil. Não tem lastro para isso. Não tem. Então, Nem o seguro faz. Então, visou o quê? Preço e não o valor. Então, a essência do condomínio é o amadorismo do seu gestor e o principal, Luiz, é o amadorismo de seus sócios. Isso me lembrou, sabe o quê? Desculpa te cortar, uma coisa que a gente combina muito no que a gente fala nesse ponto, que é o conselho profissional. Eu até botei isso no meu livro. E você fala muito isso, já vi você falar algumas vezes. Porque eu até escrevi isso no livro. Conselho fiscal é para fiscalizar. Saber fiscalizar não é para qualquer um, né? Saber fiscalizar uma obra não é para qualquer um. Saber fiscalizar as finanças do condomínio não é para qualquer um. O que me garante capacidade técnica para fiscalizar as finanças do condomínio? É um título de propriedade ou é o conhecimento da contabilidade, da auditoria? Ser proprietário não me garante esse conhecimento, né? Mas a lei hoje garante. Pois é, mas as convenções restringem, quase todas restringem aos condôminos serem conselheiros. Mas não faz o menor sentido. Então, assim, deveria ser por capacidade, né? Por competência, aquele que se mostra mais hábil para isso, e não aquele que tem um título de propriedade. Porque se fosse assim, título de propriedade fosse regra, só eu poderia cuidar da minha filha. Eu não vou levá-la no médico, não vou levá-la na escola, porque eu sou o pai, né? Então eu, por ser pai, sei tudo da minha filha. E não é verdade. Pior do que isso, foi um caso que eu tomei conhecimento no condomínio, em que uma senhorinha lá da cobertura foi eleita síndica porque ela ficou viúva, não tinha condições de pagar o condomínio, e porque o síndico tinha isenção da cota condominial, o pessoal ficou com peninha dela e botou ela como síndica.
Agora imagina a gestão de uma senhora viúva. Ser viúva não é o problema. Exatamente, não é o estado civil, né? O problema é a idade. Não, o problema é o motivo, né? O motivo foi esse, só meramente por dificuldade financeira. E ela não administra as próprias finanças porque está devendo, imagina do condomínio. Né? Pois é. Agora, é interessante que isso tenha sido uma decisão tomada em assembleia, porque demonstra também uma imaturidade muito grande desses proprietários em eleger o seu gestor. Ou, aí a gente evita pensar dessa forma, elegê-la apenas como um papel figurativo e outros se responsabilizarem pela gestão. O que a gente vê muito acontecer, né, Luiz, né, Nazaré? Assim, síndicos que são eleitos, mas não é possível que eles tomem decisões e tal, para serem, entre aspas, ou não, manipulados por outras pessoas, às vezes até mesmo pelo conselho. A gente tem encontrado muita situação desse tipo também, o que não é positivo, é claro, né? Não, até porque as responsabilidades civil e criminais são dele. E é ruim para a pessoa também, no caso dessa senhorinha, porque ela está ali assumindo uma responsabilidade civil e criminal, né, Nazaré? Que muitas das vezes ela desconhece essa carga que ela está recebendo e carregando nas costas, e que se de repente acontece alguma coisa, vai ficar pior do que simples dificuldade financeira. Isso aí, ela pode ficar pior. Pode ficar, nada na vida é tão ruim. Sabe qual o conceito que eu faço? Eu faço uma analogia de uma empresa e de condomínio. Claro que condomínio ela não está elencada no rol de pessoas jurídicas descrita no Código Civil. Então, ele não é físico e nem jurídico, ele é um ente despersonalizado, ele é uma exceção à regra, eu costumo dizer nas minhas palestras, que ele é um ET do Código Civil brasileiro. E como tal, ele é tratado como ET. E se a gente for um princípio básico de o que é um condomínio, a gente começa a pensar ele de forma profissional. Quem é o condômino? O condômino é sócio da coisa chamada condomínio. Por que sócio? Porque ele tem uma natureza jurídica de propriedade. Por que coisa? Porque ele não é física e nem jurídica, ele é um ente despersonalizado. Por que o condomínio foi criado? Para obter lucro? Para vender? Para fazer curso? Não. Ele foi criado para manter a edificação. Então ele é uma extensão da minha casa, eu cuido da parte interna e o condomínio cuida da parte externa. Sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos. Mas por que o condomínio não vai à Assembleia? Porque ele não tem o conceito de sócio. Ele só acha o seguinte, vai ter outro lá que vai decidir por mim. Aí o Joãozinho bate na casa dele pedindo uma procuração, ele dá. Mesmo sem conhecer a índole do quem ele está outorgando a procuração. E mesmo sem saber quais matérias serão liberadas. Né? E sem dizer que o Manuel que está batendo pedindo a procuração, ele está pedindo para prejudicar a Ana, por causa de uma rixa pessoal. Para se reeleger em detrimento do interesse do próprio outorgante. E ele não sabe, porque ele não consultou o advogado dele, que como outorgante ele tem responsabilidade pelos atos praticados pelo outorgado. Pelo procurador. Entendeu? Então, o condomínio que precisa hoje? Precisa desse encontro que a gente está fazendo aqui. Precisa de cultura jurídica, contábil, financeira, de engenharia. Precisa de cultura. Quando a gente fala em obra, dinheiro é um problema, né? Assim. Aí eu queria te perguntar, Nassim, você acha que realmente a obra ela tem que ser esse gasto todo, ela tem que ser alguma coisa que não se controla? Qual a dica que você daria para uma previsão boa, razoável, racional, para um síndico pensar numa obra? Fala um pouquinho sobre isso. Olha, antes de falar sobre isso, eu queria pegar um gancho no que o Nazaré falou sobre a questão da presença das pessoas nas assembleias, né? Uhum. É muito comum você ver uma assembleia vazia, com poucas pessoas, normalmente dão procuração, não se interessa, etc. e tal. Agora, se falar
que vai ter uma cota extra, que vai ter uma obra no prédio, que vai ter gerar uma cota extra, aí enche a Assembleia. A gente às vezes faz isso, a gente coloca no edital, é possível cota extra, porque enche, né, Luiz? Enche, a gente explica ali que mas eles não vão para se inteirar do que é, não. Eles vão para votar contra. Bom, aí eu já não sei, mas que pelo menos vão para ouvir, a gente vai não gerar despesa. Porque não podem visam preço e não valor. Valor é diferente de preço. Do nosso lado, em termos de segurança jurídica, a gente já deixa expresso no edital de convocação a possibilidade, né, de cota extra, para evitar que alguém alegue desconhecimento. Luiz, eu ainda boto mais. Eu não boto criação de taxa extra. Eu boto com definição de origem de recursos. Porque se eu botar com definição de origem de recurso, eu posso criar a taxa extra destacado fundo de reserva. Fazer um ou outro ou fazer um misto. Se eu boto criação de taxa extra e o Zé das Couve fala lá, não, meu fundo de reserva está com 1 milhão, para que vai fazer taxa extra? Sim. Eu quero fazer a obra os 400 mil com fundo de reserva. Aí naquela Assembleia você não pode votar para sacar o fundo de reserva porque não tinha um chamamento sobre o saque do fundo de reserva. Então, por isso que eu boto ela meio genérica, eu boto com definição de origem de recursos. Tá bom. Mas respondendo a sua pergunta... Posso fazer de novo? Claro, assim. Claro, eu não esqueci não, mas é sempre bom. Mas é porque assim, a pergunta fica melhor se a gente falar, obra tem sempre que ser aquele buraco sem fundo? De gastar o tempo todo, ou se a empresa for boa, se houver um planejamento, dá para ter uma previsão orçamentária que cubra. Já conta pra gente isso. Hoje mesmo, por coincidência, eu estava conversando com meu filho sobre isso. Fazer uma obra no apartamento dele, porque a família está crescendo, e o apartamento são 2 quartos, ele precisa de um 3º quarto. Aí eu expliquei para ele, olha, você tem 4 modalidades de contratar uma obra no seu apartamento, no seu imóvel. Ou por administração, por empreitada global, por empreitada só de mão de obra ou por gerenciamento, né? Então, a forma que você amarra o custo de uma obra é na empreitada global, que é como nós da Brooklyn e a maioria das empresas do mercado de manutenção predial atuam. O que significa isso? Você cota preço de mercado com 3, 4, 5 empresas e aquela que trouxer a melhor proposta, não necessariamente o melhor custo, né? Aquela vencedora vai executar a sua obra por aquele preço. Ponto. Aí você não tem risco. Claro, você tem o risco de, se a empresa não for idônea e se deparar com muita surpresa, ela pode te abandonar a obra e você ficar ali com a obra interrompida, inacabada e às vezes até já tendo pago mais do que o que foi produzido, tá? Mas normalmente essa é a forma de contratação. Por quê? Porque justamente as pessoas têm esse mito, esse receio de que vai começar com 10, vai terminar com 50. Então não precisa ser assim. Não precisaria necessariamente ser assim se as pessoas não tivessem essa preocupação, que de fato é uma preocupação muito comum, bem procedente, né? Aí, não terminou? Não, eu queria só finalizar dizendo que obra, infelizmente, principalmente quando se trata em obras de condomínios habitados, obras de manutenção, é uma caixinha de surpresa realmente, seja para o empreiteiro, se for o caso de obra por empreitada global, ou seja, para o condomínio, se for uma obra por administração ou por empreitada de mão de obra ou outro regime qualquer, né? Mas é diferente de uma obra de construção. A obra de construção você ainda tem como projetar e subir o prédio com menos surpresas do que numa obra de reforma. Numa reforma você não sabe o que vai encontrar, né? É uma caixa ali, né? Nós, por exemplo, que trabalhamos com fachada, o primeiro item da nossa metodologia de trabalho é o teste de percussão, onde a gente sai batendo nas paredes da fachada para identificar os pontos que estão comprometidos, seja na pintura, seja no emboço, no reboco. E
é a única forma que você tem de saber exatamente os pontos que precisam ser restaurados. Olhando lá de baixo, na hora que a gente faz a vistoria para efeito de orçamento, você tem uma leve noção. Mas a realidade você só vai se deparar com ela quando você botar o andaime, subir e percutir. E aí, nessa hora que é surpresa. Tudo pode acontecer. Isso não é positivo. E sabe qual o principal erro de uma gestão condominial na contratação de uma obra desse vulgo? É a previsão. Por quê? Ninguém coloca na previsão a média de inadimplência quanto mais. Então você pega um condomínio de 720 unidades e vai ratear pelo que forma a lei. O que a lei diz? Que as despesas serão rateadas na forma da fração ideal, salvo dispositivo contrário da convenção. Normalmente a fração ideal ou o número de unidades, né? O que vai acontecer? Você faz uma obra de 1,5 milhão, onde você previu pagar 10 parcelas de 150 mil e que tem que pagar a construtora 150 mil. Só que em vez de você receber 100%, você recebe 90%. 10% é inadimplência com Cobertor mais. curto, né? Aí você deixa de arrecadar 15 mil, ok? Para contribuir para os 150. Da onde vai sair esse dinheiro? Fundo de reserva. A única gaveta que teoricamente tem dinheiro, que é o fundo de reserva. Quando tem. Quando tem, porque o fundo de reserva na sua maioria é contábil e não é financeiro. Né? Por quê? Porque o síndico ele tem a mania de gastar tudo aquilo que ele tem necessidade, não tudo aquilo que ele orçou. Ele não trabalha com uma planilha de orçado. E o orçado é despesa ordinária. E o que tem mais no condomínio é despesa extraordinária. Ele tinha que, de 2 em 2 meses, ele ver tudo o que ele gastou extraordinariamente e fazer uma assembleia de acerto de contas. Assim, fala pra gente uma curiosidade, algo que só você enxerga, que você gosta, que ninguém sabia que você gostava tanto, dentro desse mercado. Olha, dentro do nosso mercado, como eu já disse, de manutenção predial e mais especificamente de fachadas, eu não tenho assim nada que o cliente não goste e eu goste, ou ao contrário, que ele goste e eu não goste. Eu tenho um exemplo de que ambas as partes adoram. É o revestimento de fachada com textura, que está hoje muito na moda. Eu considero que isso é um revestimento para interior muito bom, mas para uma fachada é extremamente antieconômico, porque você, quando aplica uma textura numa fachada, você cria aquele baixo relevo, aquela reentrância, que, por sua vez, acumula sujeira, umidade, fuligem dos carros, que com o passar do tempo, aliás, em muito pouco tempo, aquela fachada começa a empretecer, a escurecer, criar aquelas línguas negras, criar aquelas manchas escuras, devido a justamente esse acúmulo de sujeiras, né? E com um pouco mais de tempo, essa textura, essa camada de textura começa a desplacar. Só a gente que está no mercado, a gente vai andando pela cidade e vai observando. O olho vai brilhando, né? Vai brilhando e o cifrão. Daqui a pouco vamos chamar ele. Exatamente, chamam. Chamam porque, principalmente para o leigo, assusta ver aquela coisa toda descascando, enfeia a fachada, desvaloriza o patrimônio. Então nós somos muito chamados e acionados para restaurar esse tipo de revestimento em fachada. Mas o cliente adora, porque acha que é bonitinho. Nós adoramos mais ainda, por uma questão financeira, né? Uma questão de negócio. Mas quando me perguntam, eu não oriento. Como eu falei, para interior é uma maravilha. Ela une a estética com a técnica, mas para exterior eu não recomendo. Agora, as pessoas também adoram, os condôminos adoram, porque são leigos. Eles desconhecem essa consequência de curto, médio prazo. Porque se eles tiverem conhecimento disso, eles dificilmente vão optar por esse tipo de revestimento de acabamento final. Nazaré, você que diz alguma coisa que
vai chamar... O que tem dentro do condomínio que você fala, rapaz, isso aqui eu adoro, e ninguém sabe? Eu, como administradora de condomínios lá na Cifra, eu adoro ser auditado. Olha, legal. Eu adoro ser auditado. Auditoria mensal, responder uma auditoria mensal, para mim olha, eu fico realmente extasiado. Bota um funcionário dentro da tua empresa, praticamente, para te ajudar. Sabe por quê? Porque quando eu sou auditado, separa o joio do trigo. Separa uma administração de condomínio voltado para a contabilidade, que é um serviço que a Cifra desempenha, de uma administração do condomínio voltado a contas a pagar e receber, sem nenhuma técnica. Então, eu adoro ser auditado. E muitas das vezes, os auditores eles ficam até constrangidos, porque eu também sou auditor, né? E isso me leva a criar novas técnicas, ao meu departamento de auditoria se aprimorar e a minha empresa cada vez criar processos que levem uma segurança financeira, contábil e tributária para o meu cliente. Porque tratam o cliente de condomínio como se fosse um barzinho de fundo de quintal, que não tem nada. E hoje nós temos inversão de ordem tributária, onde, até numa parceria com a Arichavala, que eu sou administradora, e lá o Arichavala é o advogado, que a gente está administrando nota fiscal de 1,5 milhão de uma obra de fachada. E que se essa nota fiscal não for bem emitida e bem conferida, a gente vai trazer o fisco para dentro do condomínio. Então, eu adoro ser auditado. Isso é coisa de quem se garante, né? Muitas administradoras odeiam ser auditado. É o que eu ia fazer, uma analogia com o mercado de obras, de manutenção. Muitos clientes, muitos síndicos me perguntam assim, muito cheio de dedo, e cara, assim, você se incomoda se nós contratarmos um engenheiro para supervisionar o teu trabalho? Eu falei, absolutamente. Muito pelo contrário. Eu até gosto quando eles contratam, porque é mais um engenheiro que vai estar trabalhando a custo zero para mim. Então não tem nada a me opor. Como o Nazaré colocou, é mais um auditor, né? No meu caso, é mais um engenheiro que não deixa de ser auditor. Colaborando. Não, e tem os efeitos colaterais. Não, exatamente. Tem os efeitos colaterais que, ao sendo mais fiscalizada, a obra tende a sair mais bem feita e, consequentemente, não me trazer problemas futuros que vai me gerar despesas e prejuízos. Isso aí. Ele pega o erro antes de acontecer, às vezes. Agora é aquilo que você falou, Marisa. Quem não deve, não teme. Isso aí. O cara que trabalha corretamente não tem o que temer. É isso mesmo. Bom, pra gente fechar, então. Uma pergunta, quer fazer a pergunta? Ou só faz, né? Só a resposta, não, né? Só aparecer a resposta. Bom, vamos lá, pra gente fechar. Nassim, como é que você descreveria a parceria entre a Arichavala e a Brooklyn? Olha, a nossa parceria, Brooklyn e Arichavala, eu digo que é uma parceria de mão dupla. Porque nós, por um lado, somos clientes e, por outro lado, somos fornecedores dos condomínios clientes da Arichavala. Então, tivemos alguns casos práticos que fomos muito bem sucedidos, fomos felizes nas soluções, nas finalizações, e eu só rezo para que essa parceria seja, não digo eterna, porque nenhum de nós é eterno, mas que ela seja muito duradoura, porque eu tenho certeza de que todos os casos que a gente tiver juntos, nós vamos estar bem-sucedidos e com um final feliz. Legal. Espero que ela seja bastante duradoura. Nasa, você. Como é que você descreveria a parceria entre a Cifra e a Arichavala? Com uma palavra, confiabilidade. Essa palavra é essencial para tudo. Né? E essa parceria é vitoriosa e eu vou te dizer que foi um dos momentos mais conturbados da minha vida. Onde esse cara praticamente salvou a minha vida. Uma mensagem que ele mandou para mim. E a partir daí ele falou, ele me chama de Nasa. Nasa, o que você precisar do Arichavala Advogados, eu tô aqui. E o que você precisar de uma parceria, eu tô aqui. E ela tem sido valiosíssima nesse 1 ano e meio. Eu acho que um ponto legal do que a gente está conversando aqui, dessa questão de parceria, né? Uma coisa que você falou de confiabilidade, porque a gente não sabe tudo nem vai acertar sempre. Não. Isso é um fato. Mas a gente tem a confiabilidade, a honestidade, a transparência de
poder confiar na palavra do outro, poder confiar no empenho, né? Porque nem sempre a gente No vai acertar. atendimento que a outra pessoa vai dar a quem a gente indica, isso Exatamente. é importantíssimo. E O se- resultado que essa pessoa apresenta, a honestidade, a lealdade, a transparência, tudo isso que a gente se empenha, principalmente na advocacia, quando indica alguém, principalmente num caso de auditoria, de contabilidade, que é Confiança fundamental. pura, né? Não, Pois é. a indicação em qualquer segmento, ela é sempre muito importante. Eu não digo decisiva, porque, como muito bem colocou o Nazaré no início, Vai preço, né? o preço é que, infelizmente, que prevalece, né? Mas uma indicação pesa muito, e, sobretudo, para o escritório Ele Chavala, que, como eu já disse, uma referência e com uma vasta rede de clientes, né? E condomínios e tudo mais. Quer dizer, a gente receber uma indicação de vocês é sempre um handicap, é sempre um patamar acima dos nossos concorrentes que a gente vai ocupar. Maravilha, pessoal. Obrigado. Obrigado aí pela presença de vocês. Agradecemos muito. Valeu. Valeu, E o meu irmão.